Que interessante. A Secretaria da Segurança Pública e a Polícia Federal firmaram exatamente esse mês um termo de cooperação integrando o estado de Sergipe ao Sistema Nacional de Identificação Criminal. Com esse acordo, o estado, presta bem atenção, o nosso estado passa a ter acesso a mais de 20 milhões de registros de identificação de pessoas nos sistemas nacional, tanto dos cadastros dos brasileiros quanto dos estrangeiros que residem no país. E aí, Sérgio Cursino, por que isso é bom? Para falar sobre esse assunto, converso agora com o nosso Genilson Gomes, diretor do Instituto de Identificação. Seja bem-vindo. Bom dia, Genilson. Muito obrigado, Cláudio. Eu gosto muito de me integrar ao entrevistado. Aí você já me contava, percebi toda a sua animação e a minha também, porque esse combate é nosso, gente, né? Como eu digo sempre, a gente tem que escolher o lado. Existem dois lados. Sim. O lado do bandido e o lado da polícia. Eu já escolhi o meu lado. Não é isso, Genilson? Eu vou além. Eu digo o lado do bandido e o lado do cidadão decente, do cidadão de bem. Exato, né? exato. Então, e não podemos esquecer Perfeito. que o policial, o agente de segurança pública, ele também é cidadão. Exatamente. Certo? E ele trabalha em prol do cidadão de bem. Perfeito. E essa identificação criminal em nosso estado, o que representa, qual o motivo da sua animação, Genilson? Pronto. Princípio básico. Presumente. Em mente com frequência sobre quem ele realmente é, para encobrir outros crimes. Essa base de 20 milhões, nós estamos falando de uma base de 20 milhões de pessoas cadastradas primariamente pela impressão digital, que é algo que não mente. Então, em muitos casos, o indivíduo ele é procurado pela polícia de outros estados, até pela própria Polícia Federal, ou até criminosos internacionais que estão em Sergipe e a segurança pública de Sergipe não tinha conhecimento. E a partir do momento que nós temos esse convênio, essa parceria entre o Instituto Nacional de Identificação, que é da Polícia Federal, e o Instituto de Identificação de Sergipe, essa troca de informação entre a Polícia Federal poder acessar as nossas informações e nós podermos acessar as informações da Polícia Federal, robustece nossas pesquisas e o resultado final para a população. Há que se comemorar, então, Genilson, essa luta de vários anos, é isso? Sim, esse convênio já tem mais de 7 anos que venceu, que Sergipe já teve esse convênio no passado. Então, o doutor João Eloy determinou que empenhássemos em renovar esse convênio, que é fundamental para o trabalho, não só do Instituto de Identificação, mas como de toda a segurança pública hoje no estado de Sergipe. E qual é o volume de informações exatamente que o estado vai ter acesso a partir de agora? Pronto. Nós temos, primariamente, pouco mais de 20 milhões nesse primeiro momento de impressões digitais, de pessoas cadastradas por impressões digitais. Combinado a esse volume, nós vamos ter acesso a outras bases de informação, algumas da área de inteligência, mais voltada para a Polícia Civil. Nós também teremos acesso à base de estrangeiros, imigrantes, refugiados, pessoas que estão na base da Interpol, por exemplo. Então, todas essas informações, elas passam a ser fornecidas e disponibilizadas para o Instituto de Identificação de Sergipe. Digamos assim, na prática, o criminoso estava lá, digamos, Santa Catarina, Porto Alegre, São Paulo, Paraná, aí ele sobe e vem para o estado de Sergipe, haveria uma dificuldade muito grande em identificar esse criminoso e mais ainda, de repente, o imigrante legal, de repente, o criminoso internacional que vem para o Brasil e sabe da dificuldade que é identificá-lo. Sim, vamos pensar um pouco. Independente de qual seja a condição social do cidadão, ele precisa da ferramenta social chamada carteira de identidade. Não é isso? Então, independente de onde ele esteja, ele tem que ir no Instituto de Identificação. Então, o Instituto de Identificação não tinha essa informação, a Secretaria de Segurança não tinha essa informação se esse indivíduo está sendo procurado, como aconteceu recentemente com o italiano que Cesare Battisti, né, que estava circulando e ninguém tinha exatamente a localização exata. Se escondia? Se escondia. Então, o que acontece? Com base nesse convênio, é que o Estado de Sergipe ele potencializa seu volume de busca. Você falou de imigrantes ilegais, né? Nós estamos tendo um problema muito sério, né? Triste com os vizinhos aqui da Venezuela e em muitos casos, em sua maioria, são pessoas de bem, mas são pessoas que em alguns casos estão sendo procuradas pela Interpol ou por outras instituições de segurança. E essas informações, onde é que elas estão? Estão na base da Polícia Federal, que agora a Sergipe tem acesso.
certo? Então, nós temos a cultura do acolhimento, mas nós não queremos acolher qualquer um. Exatamente. Não é isso? Separar o joio do trigo. Então, Genil, isso acontece a partir de agora, por isso nós comemoramos cidadãos de bem que somos, exatamente essa integração, né? Essa troca de informações e também essa integração tão importante com a Polícia Federal. Sim, sim. E algo que é muito comum hoje, né? Nós estamos falando da base criminal, por exemplo, e é com base na nossa base criminal que nós emitimos, por exemplo, o atestado de antecedentes criminais. Nós já estamos trabalhando nas tratativas para que, em um futuro muito breve, o cidadão, ao tirar um atestado de antecedentes criminais em Sergipe, esse atestado tenha a validade não só da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe, mas também da Polícia Federal, certo? Então, é um atestado muito mais robusto. E buscamos já parceria com alguns outros estados para que isso se aumente, para que eu não tenha que tirar um atestado de antecedentes criminais em cada estado que eu passei, né? O cidadão que está se apresentando agora num emprego, tem que levar isso, ele sabe muito bem o sacrifício que é ficar correndo de órgão em órgão para poder tirar esse documento. Então, com essa parceria, começa a criar uma rede de informações que, como resultado prático final, facilitará muito a vida do cidadão. Que maravilha, Genilson. Agora uma outra questão. A identificação de homônimos, me parece há um volume razoável de situações assemelhadas a essa. Como é que tem sido feito isso? Porque é comum às vezes, né? Sim. Você tem um nome, de repente, e tantas outras pessoas têm exatamente a mesma construção do nome. Sim. Como é que funciona isso? Olha, nesse caso da construção do cadastro, seja ele no cadastro, vamos começar pelo cadastro civil. Quando eu tenho o cadastro civil do cidadão, eu tenho o nome dele com sobrenome, o nome da mãe, o nome do pai, data de nascimento, local de nascimento, tenho várias informações que passam a individualizar esse cidadão. Infelizmente, na base criminal, nem sempre eu tenho todas essas informações que são capazes de individualizar. Na maioria dos casos, infelizmente, nós temos a pessoa que foi indiciada com um único nome. Exatamente. E apenas se resumiu a informar o nome da mãe. E às vezes acontece dessa confusão. Então, o criminoso é confundido com o cidadão honesto. Com o cidadão de bem e vice-versa. E vice-versa. Em muitos casos, nós temos percebido que, de forma até dolosa, né, o indivíduo ele se aproveita para utilizar nomes comuns. Por quê? Porque quando você é preso, você não é obrigado a produzir provas contra si. Certo. Então, a única coisa num processo que nós temos, eu enquanto patoloscopista tenho incerteza, é da impressão digital, que não mente. Não mente. É a única coisa que não mente. Não tem como mentir. Certo? Infelizmente, nem todos os cadastros que nós temos, todos eles possuem impressão digital. Porque se todos possuíssem uma impressão digital, era muito fácil. Era nós pegarmos aqui, olhar e fazer ou não é. Porque não existe dúvida quanto à impressão digital. Mas, infelizmente, medidas estão sendo adotadas. Nós temos que... nós não temos a cultura de esconder, na Secretaria de Segurança não existe esse maqueio de informações, por isso que tem dado certo. Nós trabalhamos sempre com transparência. Toda a população sabe que nós passamos, no ano passado, por um momento atípico no Instituto de Identificação. Muitos procedimentos tiveram que ser revistos, muitos comportamentos tiveram que ser mudados, né? E nós começamos para cada solução, geralmente, um efeito colateral. Nossa preocupação em garantir a qualidade de um produto final aumentou. Infelizmente, a tecnologia dentro do Instituto ainda não acompanhou a velocidade que nós queremos. Então, está sendo desenvolvido um novo sistema de identificação civil e de identificação criminal para que minimize a quase zero qualquer possibilidade de um risco de um homônimo. Por quê? Porque a solução que nós usamos hoje para a identificação civil é uma solução que foi desenvolvida em outubro de 1996. Para a tecnologia, é uma eternidade. É uma pré-história. É uma pré-história. Então, está sendo desenvolvido um novo sistema. Não é algo simples, não é algo barato, mesmo porque é um sistema, a gente até diz que é um ecossistema, que é a vida do cidadão. Né? A vida da população sergipana. Verdade. Por quê? Porque o Instituto de Identificação não armazena apenas os vivos. Mas também os que se foram. Porque o cidadão não deixou de ser cidadão após o evento morte. Porque ele deixa um herdeiro. Ele não é apagado. Ele não é apagado. Então, e vai um acúmulo. E tem que ter um cuidado muito grande com essa informação. E combinado a isso, nós temos a incidência dos homônimos. Né?
Infelizmente, numa população, vamos falar de Brasil, porque nós trabalhamos com cidadão brasileiro. Numa população de Brasil que tem mais de 220 milhões de habitantes, imagine quantos, só um exemplo, José dos Santos, filho de Maria dos Santos. Existe no Brasil. Existe, acontece, né? Acontece. Então, o que é feito é uma parceria muito boa entre o Instituto de Identificação, que é um órgão de segurança pública, com a Polícia Civil, que é da segurança pública, para que dúvidas sejam tiradas e minimize os danos. Muito bem. Diretor do Instituto de Identificação Criminal, Genilson Gomes, agradeço demais. Parabéns pelo trabalho. E como nós dissemos, estabelecemos sempre esta grande parceria. É importante dizer, estamos à sua disposição e você também, se coloca à nossa disposição também para que possamos realizar juntos esse trabalho. Nós agradecemos e estamos sempre à disposição. Obrigado. Bom dia, Genilson. Muito obrigado.